estar em comunhão com a espiritualidade que vem nos ajudar nessa tarefa de estudo tão importante. Cumprimentamos a eles com muito carinho. Pedimos as mãos de Jesus para que nós não esmoreçamos nesse esforço de aprender, no nosso esforço de conhecer e compreender o mecanismo das vidas espirituais, do mundo espiritual e o mundo terreno. E agradecemos a Deus por essa oportunidade que nos foi dada, de nos encontrarmos, de nos esforçarmos, termos os instrumentos adequados e possíveis para que nós possamos estudar. Devemos agradecer a Ele. E assim seja. Graças a Deus e Jesus. Boa noite, Magda. Boa noite. Então vamos começar. Conforme o pessoal for entrando, quem já está aqui já sabe que depois que encerrar o YouTube, o Geraldo vai fazer um sinal. Não vamos sair do chat que eu preciso falar com vocês. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Iniciando, avisa lá, Geraldo, para me dar o sinal. Desculpa, querido. Não me acostumo. Boa noite a todos. Então, a partir de agora nós estamos online no YouTube. Procure Fraternidade Espírita Alvorada Nova. E lá você vai encontrar a nossa aula ao vivo de hoje, assim como todas as aulas anteriores gravadas. Estudamos o Livro dos Espíritos, nós estamos terminando o Livro dos Médiuns. A todos permitida a participação, venham estudar a doutrina espírita conosco. Né? Nós colocamos o link nas nossas redes sociais, mas pelo YouTube você pode entrar direto também, inclusive nas aulas que já estão gravadas, caso tenha perdido. Continuando os nossos estudos que estão prestes a terminar, nós estamos no item 291. Vamos falar sobre interesses morais e materiais. E nós estamos tratando das perguntas que nós devemos fazer aos espíritos nas reuniões mediúnicas, né? E isso porque foi abarcado por Kardec na época que ele escreveu o livro, né? Ele juntou as perguntas todas que ele fez, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, tudo bem? Item 291, deixa eu ver aqui. Edna, você pode ler a 17 e a 18 para a gente, por favor? Sim. Então, 291, perguntas sobre os interesses morais e materiais. 17. Pode-se pedir conselhos aos espíritos? Certamente sim, os bons espíritos nunca se recusam a ajudar os que os evocam com confiança, principalmente no que diz respeito à alma. Mas repelem os hipócritas, aqueles que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse pessoal? Algumas vezes sim, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem pedem. Os conselhos sobre a vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, mais ligados à pessoa e que se interessam pelo que lhe diz respeito. É o amigo, o confidente de vossos pensamentos mais secretos, porém, muitas vezes os cansais com perguntas tão banais que eles vos deixam. Também seria absurdo perguntar coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, assim como seria se vos dirigirdes ao primeiro indivíduo que encontrasseis na rua. Não deveríeis nunca vos esquecer de que a infantilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Também é preciso se dar conta das qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, de acordo com suas simpatias pela pessoa a quem se liga. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perigosos, mas ele se afastará cedendo lugar a um espírito melhor se o próprio homem melhorar os semelhantes
se atraem. Então, assim, não é porque é um espírito familiar que ele vai ficar o tempo todo do seu lado, que não tem mais nada para fazer na vida, né? A sua disposição vai ficar falando, agora você entra à esquerda, tá? À direita vai ter problema. E assim, né? Se ele é mau, e às vezes eu não sou, mas eu nem sei que ele é mau. De qualquer maneira, né? Eu, a Edna, eu não peço nada para ninguém. Eu não peço. Eu acho que eu não tenho que incomodar ninguém. Eu recebo ajuda, eu sei que eu recebo, muita, mas eu não tenho esse hábito de fazer isso. Eu acho que eu não tenho o direito de importunar ninguém. Eu tenho que resolver os meus problemas. É assim que eu penso individualmente, tá? O que é interessante dessas duas perguntas, a gente tem que ressaltar é, que a infantilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Façam perguntas tolas, infantis, de caráter privado e materialista, vocês vão ser respondidos por espíritos da mesma qualidade, não por espíritos superiores. Eles não ficam, tá? Tudo bem? Pode ser, podemos. Fala, seu Helder. Não, Eu adoro o seu Helder, porque ele pergunta bastante. É grande eu, oportunidade para a gente conhecer. Eu gosto, eu gosto. é que o meu não conhecimento profundo, né, então me leva a esclarecer as minhas dúvidas. Nenhum de nós Como é tem que a conhecimento. gente sabe que é um espírito familiar? É da família? Na realidade, a pergunta deixou claro que a gente invoca eles. A gente evoca eles, a gente chama eles, entendeu? Olha, eu queria saber do meu avô que partiu em tal ano, se ele pode me ajudar com relação a isso, isso, isso. Como Mas é se que você ele, vai saber? então, se ele não tiver É, permissão, ele não vem também, não adianta chamar, não né? tem. Exatamente. Ou então vai vir alguém que não é seu avô e vai dizer que é seu avô. Aí eu vou Entendeu? conhecer. Se houver necessidade de um espírito familiar se manifestar por um fim útil, que seja bom para todos, ou para a comunidade, ele vai se fazer perceber pela pessoa a qual ele foi parente. E Você a vai pergunta, reconhecer o jeito de falar, você vai reconhecer as palavras, você vai reconhecer a maneira de pensar, inclusive sem ele precisar se identificar. Eu sou o pai do seu Helder ou da mãe do seu Helder. Entendeu? inclusive a pergunta também, Mari, vai na linha do incômodo a esses espíritos, né? Porque às vezes a gente Certo. pode estar incomodando, ele não está pronto ainda, nada, e a gente fica, de Não repente, é, querendo porque não é chamar. exatamente. Porque às vezes a gente fala, nossa, já tem 20 anos que ele morreu, eu acho que ele já está bem para vir. Quem disse? A gente não sabe. E quem disse que ele já não reencarnou? A gente não sabe. O tempo na espiritualidade não é medido e contado da maneira da Terra. Nós contamos o tempo aqui pelo calendário romano, entendeu? A partir do nascimento do Cristo. Mas a espiritualidade não é assim, é diferente. O tempo lá é diferente, não é igual ao tempo do relógio de 60 minutos. Fala, Edna, você levantou a mão. Tens a palavra. Eu, assim, né? É minha experiência. Quando eu estou, assim, passando por algum problema, o meu pai se manifesta, às vezes na reunião mediúnica. Ou então eu sonho com ele e ele vem conversar comigo. Mas, assim, Sonhar é, exatamente, eu sonhar não é fico muito comum. pedindo, não fico. Às vezes ele vem há uns 6 meses atrás, mais ou menos, houve até uma psicografia dele para mim, entendeu? E ele se identificou. Mas eu sei que é assim, porque a gente não é só a questão de como ele fala também, é a energia também que você sente, né? Quando ele está próximo, às vezes no trabalho, às vezes ele está presente. E especialmente quando eu estou saindo da linha, ele vem e fala, tome cuidado, isso. Ele fala mesmo. A minha grande Então, conselheira era minha mãe, né? olha Só, aí.
a gente conversava muito. Só que quando ela Ah, faleceu, eu sonhava muito com ela, né? E ela também pedindo ah. para eu me acalmar, tal, essas coisas. Oh, que Só que lindo! é muito legal. E aí chegou uma hora que eu tive um sonho dizendo o seguinte: olha, você não pode ficar chamando ela, porque em Campinas vai explodir uma bomba lá e vai ter prejuízo, vai cortar esse contato. Eu, para não explodir nada em Campinas, não sonhei mais, entendeu? E não a vi mais. Isso é sinal de que os dois amadureceram, É. entendeu? E que ela Ela precisava se continua na desligar, né? exatamente E eu uma não estava coisa, ela deixando. porque você pedia conselho, chamava ela toda hora, pensava nela em toda hora, entendeu? É, é isso mesmo. Vamos continuar? Podemos continuar? Então, eu vou ler a 19, tá bem? Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais? Olha só, hein? Por meio de revelações? Que pergunta danada, né? Olha a resposta. Podem e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias, mas ficai certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir à cupidez. Cupidez é a valorização do material, né? Mal, os maus, vos fazem brilhar diante dos olhos mil atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que, se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, problemas, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, mas, no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dela. Ou seja, eles não podem afastar os problemas ou as dificuldades que nós devamos passar na nossa caminhada reencarnatória. Eles podem nos ajudar com vibração, com fortalecimento. Um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Eu adoro a história do pirulito antes do almoço, né? Pedia pirulito antes do almoço, ganhava? Não. Ganhava depois do almoço. Primeiro a comida, que era importante para você ganhar no doce. A nota de Kardec. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Nós abriríamos mão do nosso livre-arbítrio, certo? Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência à própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Muitas vezes, as orientações do espiritualidade maior a respeito de uma tarefa, de um trabalho da casa, vêm, mas nunca definitivo. Façam isso e acabou. Não. A gente é que tem que determinar o final mesmo. Nas circunstâncias ordinárias da vida, ou seja, no dia a dia, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Fora abusar, ou seja, seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe, ou perguntar-lhes a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Alguns aqui, por sim, por não, tomam um lápis e pedem conselho para o ato mais simples. Esta mania denota pequenez nas ideias, ao mesmo tempo que a presunção de supor, quem quer que seja, que tem sempre um espírito servidor às suas ordens. Tem outra coisa mais a fazer senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Além disso, quem assim procede aniquila o seu próprio juízo,
e se reduz a um papel passivo. Tem utilidade para a vida presente e, indubitavelmente, prejudicial ao adiantamento futuro. Se há infantilidade em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, menos infantilidade não há da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Em tal caso, eles poderão ser bons, mas inquestionavelmente ainda são muito terrestres. Então, nós até poderemos encontrar espíritos que responderão perguntas tolas, infantis, mas é porque eles ainda estão muito apegados à matéria ainda. Portanto, não são espíritos evoluídos. Tudo bem? Magda, você pode ler para nós a 20? Leio sim. 20. Se ao morrer alguém deixa os negócios embaraçados, pode pedir-se ao seu espírito que ajude a esclarecê-los? Pode-se também interrogá-lo sobre o crédito real por ele deixado, caso tal crédito fosse desconhecido e desde que no interesse da justiça? Esqueceis que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Credes que o espírito que se sente feliz com a sua liberdade venha voluntariamente retomar a sua cadeia e ocupar-se das coisas que não mais o interessam, a fim de satisfazer a cupidez dos herdeiros, que talvez se tivessem alegrado com sua morte, na esperança de que lhe fosse proveitosa. Falais de justiça, mas a justiça está na decepção de sua avidez. É o começo da punição que Deus reserva à sua avidez pelos bens terrenos. Aliás, o embaraço no qual, por vezes, a morte deixa uma pessoa faz parte das provas da vida e não está no poder de nenhum espírito dele vos libertar, porque se trata dos desígnios de Deus. Nota de Kardec. A resposta acima desapontará, sem dúvida, aqueles que imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer senão servirmos como auxiliares clarividentes, a fim de nos guiarem, não para o céu, mas na terra. Uma outra consideração vem em apoio desta resposta. Se durante a vida um homem deixou seus negócios embaraçados por incúria, não é verossímil que após a morte tenha mais preocupações por eles, porque deve sentir-se feliz por se haver libertado da confusão que lhe causavam. E, por pouco elevado que seja, a eles ligará ainda menos importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que poderia ter deixado, nenhum motivo tem para se interessar pela avidez dos herdeiros, que talvez não mais pensassem nele se não esperassem alguma coisa, e se ainda estivesse imbuído das paixões humanas, poderia sentir um malicioso prazer em lhes causar um desapontamento. Se no interesse da justiça e das pessoas que estima, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero, falo espontaneamente, e para tanto não há necessidade de ser médium, nem de recorrer a um médium. Dá as coisas a conhecer por meios fortuitos, mas nunca por um pedido que se lhe faça, de vez que tal pedido pode mudar a natureza das provas que se devem passar. Ele seria antes fadado a agravá-las, pois que, quase sempre, é um indício de cupidez e prova ao espírito que deles se ocupam por interesse,
ver a pergunta número 295. Estamos lá para frente. Então, se a criatura não deixou testamento, se a criatura deixou, se a criatura escondeu tesouros, escondeu bens, parará timbum, já é Elvis. Entendeu? Já é Elvis. Tá? Eu acho que você não pode. Eu faço brincadeira com isso, mas isso é muito sério, porque muitas pessoas fazem isso. Né? A gente fala, a pessoa nem esquentou no caixão, já estão pensando na herança do homem, repartindo louça, repartindo móveis, não é? Se o espírito tiver desmaterializado mesmo das coisas dele, ele não vai nem se importar. Vai virar as costas e sair andando, que é o que eu pretendo fazer, né? Porque eu sei que vai tudo embora mesmo, por isso que eu uso tudo, não guardo nada. A hora que eu olhar na minha casa, eu falo, nossa, essa mulher só tinha carcareco, que eu uso tudo, né? Eu brinco com isso porque eu acho um absurdo, né? A qualquer um que pretenda seguir os passos do Evangelho de Jesus pensar dessa maneira, né? Querer contratar um espírito para saber sobre herança, sobre negócios, sobre bens que não se sabe que possam estar escondidos, não é? É um absurdo, mas existem sim muitas pessoas. Às vezes em vida já estão preocupados com os bens da pessoa, né? Fingem um amor, um cuidado, porque estão preocupados com o que com o que pode sair dali depois da morte da pessoa. 292, sobre a sorte dos espíritos. Pode ler, Lucineide? Está bem aí teu som? Então lê a 21 e a 22. Oi, boa noite. Tá sim. Eu acho que tá. Ótimo. 21. 21 e 22. Tá ok. Tá? Podemos solicitar esclarecimentos aos espíritos sobre a sua situação no mundo espiritual? Sim. E eles respondem de boa vontade quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. A 22. Os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. E essas revelações representam para vós um grande ensinamento, pois vos iniciam no conhecimento da natureza das penas e recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, elas tendem a vos reavivar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os espíritos bons se sentem felizes ao vos relatar a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos para provocar neles mesmos o arrependimento. Às vezes encontram nisso uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta esperando a compaixão. Não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Esse é, em suma, o objetivo da atual revelação. Espera lá, é o objetivo atual da revelação. Tá sem som, Mari. Tá desligado. Se eu ligar o microfone, vocês vão ouvir, né? Esse último parágrafo, esse último parágrafo é muito importante, tá? Não nos esqueçamos que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora. E que, para o alcançardes, ou seja, para que a gente consiga que os espíritos tenham a permissão de
nos iniciarem na comunicação entre os dois mundos, tá? Dando-nos exemplos do que é, como é lá, como eles estão, como eles chegaram, o que aconteceu com eles, como eles vão, para onde eles foram e para onde eles estão agora, para que nós nos identifiquemos cada vez mais com esses locais, nós vamos ficar menos saudosos e vamos sentir menos falta do mundo terreno, né? É o fim princípio da revelação, da doutrina espírita. Tá? O Consolador Prometido é isso, veio explicar o mecanismo, é um item até do Evangelho, né? O Consolador Prometido. Veio explicar o mecanismo da vida mortal e da vida espiritual. Então é para isso que eles vêm. Esse é o objetivo. E é muito importante que ele fala uma palavra forte, né? O fim essencial exclusivo do Espiritismo é a nossa melhora. Então, ou seja, não é necessário para que o Espiritismo... eu acho gozado, sabe? Depois eu falo alguma coisa que veio aqui para mim. Nós precisamos muito mais que eles venham e nos comuniquem, nos deem informações, do que eles de nós, de qualquer nível de evolução. Porque nós precisamos desse intercâmbio para aprender, para que a gente sofra cada vez menos, cada vez que a gente desencarna e retorna para casa. Né? Para não sentir falta daqui, sentir alegria de chegar de volta. Né? Eu pretendo não sentir nenhuma saudade daqui, ok? Se eu puder, eu estou trabalhando muito, me esforçando muito para a hora que acontecer, eu vou virar as costas e vou embora. Nem tchau para quem ficou aqui eu vou dar. Vou mesmo, porque é sinal de que eu terminei. O que eu fiz, eu fiz. O que eu não fiz, fica para a próxima. Fazer o quê? Vamos lá no caixa fazer as contas. É isso. O objetivo final, né? O princípio do Espiritismo é esse. É tirar esse véu que cobria os olhos, né? Fazer com que os homens olhassem para a vida depois da morte com aquele mistério, com aquela coisa, né? Aquela magia toda. Não, vamos esclarecer que é pão, pão, queijo, queijo, o negócio funciona assim, acabou, é simples. Eu vou ler a 23. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, ou seja, a gente não sabe como é que a pessoa está na espiritualidade, se ela está bem, se ela não está bem. Pode-se saber dela, mesmo se ainda existe? Primeiro, que eu vou até responder antes do espírito. É lógico que a pessoa existe. Ela não deixou de existir. A gente pode não saber do seu paradeiro na espiritualidade ou se ela está reencarnada, mas que ela existe. Nós somos imortais. Sim, e a incerteza de sua morte não constitui... Sim, perdão. Se a incerteza da sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para aqueles que querem saber. Então, a pergunta é assim: eu posso evocar uma pessoa que eu não sei se ela está viva ou se ela está desencarnada. Como ela está? Pode. Se essa incerteza for trazer um bem. Agora, se é uma prova, é alguma coisa, daí pode. Se não, é só puerilidade, não. Se estiver morta, poderá dar a conhecer a circunstância de sua morte, de modo que esta possa ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, vai fazê-lo. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. Ou seja, se a pessoa tiver desencarnado e der importância para a forma como ela desencarnou, ela pode falar. Se ela não der importância, ela não vai falar nada. Tá? Nota de Kardec. A experiência demonstra que, nesse caso, o espírito de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos do interesse que possam ter os vivos de conhecerem as circunstâncias em que se deu a sua morte. Chega a ser mórbido, né, gente? Se ele tiver empenho em as revelar, falou-á por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições. Caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador
enganar os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem a pesquisas inúteis. Vocês vejam, né? Volta sempre naquela questão. Pergunta infantil tola, sem propósito, a resposta vai vir do mesmo jeito. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja a morte não pode ser oficialmente comprovada, traz embaraços aos negócios da família. Só excepcionalmente, e em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pistas da verdade nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam. Porém, a maioria das vezes isso não lhes é permitido, desde que esses embaraços representem provas para os que anseiam por vê-los removidos. Ou seja, se não saber a maneira como foi, onde ele está, né, causa essa tribulação, e isso é uma prova para quem está querendo saber, né, ele não vai falar. Esse é o caso de pessoas, vamos supor, que entram no mar, desaparecem e nunca mais se acham o corpo, não é? Às vezes pessoas que são assassinadas e não se localizam os restos mortais, não é? Continuando, é, pois, embalar-se em quimérica esperança, o pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro despendido para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e que nenhum escrúpulo têm em induzir os que lhe dão crédito a pesquisas, com as quais os que a elas se entregam devem dar-se por muito felizes, quando daí lhes resulte apenas um pouco de ridículo. Por isso que vocês devem saber, é muito comum isso nos Estados Unidos, um país claramente muito materialista, né? Nós temos médiuns que trabalham com o FBI, com as polícias, na identificação e na localização de pessoas que desapareceram, que foram vítimas de sequestros, de assassinatos, etc. Até onde isso é verdadeiro, é o espírito que está mostrando para esse médium, porque eles são médiums, ou é apenas a sensibilidade do médium, que sabe interpretar os sinais, a gente não sabe. Mas, inclusive, isso é considerado como um trabalho na América do Norte. Tá? Para nós, a mediunidade deve ser gratuita, porque é um dom que nós recebemos gratuitamente. Não é isso? Dai de graça o que de graça recebeste. Tudo bem? Edna, você quer ler? Bom, vai dar tempo. 293 sobre a saúde. 20. Vai lendo aí. Dá para ler 293 todo. Sou eu? É isso, amada. Desculpa, que eu não ouvi direito. Tudo bem. Então, 293. Pergunta sobre a saúde. Os espíritos podem dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve cumprir na Terra. E eis porque eles se ocupam disso com boa vontade. Porém, como há ignorantes e sábios entre eles, não convém, como para qualquer outra pessoa, se dirigir ao primeiro que apareça. Ao se dirigir ao espírito de uma celebridade médica, é mais certo obter um bom conselho? As celebridades terrestres não são infalíveis e muitas vezes têm ideias sistemáticas nem sempre justas, das quais não se libertam imediatamente após a morte. A ciência terrestre é muito pouca coisa ao lado da ciência celeste. Apenas os espíritos superiores possuem esta última. Sem nomes conhecidos entre vós, eles podem saber muito mais que vossos sábios sobre todas as coisas. Não é só ciência que faz dos espíritos superiores. Aliás, não é só ciência que faz dos espíritos superiores.
e ficareis muito admirados na posição que certos espíritos que julgais sábios ocupam entre nós. Portanto, o espírito de um sábio pode não saber mais do que quando estava na Terra, se não progrediu como espírito. E é isso mesmo, né? Lá é uma outra situação. A história do André Luiz é essa, ele chegou lá se achando, né? O rei da cocada preta. E enquanto ele não baixou o facho dele, até ele ir limpar a sujeira lá da enfermaria, que aí foi quando eles falaram, tá vendo? Agora ele dá. Imagina, ele era médico, e ele falava, eu sou médico. Lá, o enfermeiro sabia muito mais que ele como médico aqui. Né? Então, não dá nem para comparar o que se sabe aqui e o que é lá, né? Mari está sem som? Oi? Que houve? Continua a ler. Agora falou. Quem vai ler? Quer que eu continue? Sim. Então eu vou para Edna, Oi, isso. É o 26. 26 e 27. Pode Ok, continuar. Meu som caiu, meus tá bom. links, eu tive que pegar isso aqui. Tudo bem. 26. O sábio, quando se torna espírito, reconhece seus erros científicos? Se alcança um grau suficientemente elevado para se desvencilhar da sua vaidade e compreende que seu desenvolvimento não está completo, ele os reconhece e os confessa, sem nenhuma vergonha. Mas, se ele ainda não estiver desmaterializado o suficiente, pode conservar alguns dos preconceitos que estava imbuído quando na Terra. Um médico poderia, evocando os espíritos dos seus doentes que estão mortos, obter deles esclarecimentos sobre a causa de suas mortes, sobre os erros que possa ter cometido no tratamento e adquirir, assim, uma experiência maior? Pode. E isso seria muito útil, principalmente se ele se fizesse assistir por espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento em relação aos seus doentes. Mas para isso seria necessário promover esse estudo de maneira séria, assídua, com um objetivo humanitário e não como meio de adquirir, sem esforço, saber e fortuna, que infelizmente é o que impera na Terra, né? Hoje eu estava ouvindo o André não, o Alberto Almeida, e ele, eu acho que é na cidade dele, que ele mora em Belém do Pará. E aquelas questões de plástica, que até no Home Health tem o que é a plástica que vicia a pessoa e que perde a pessoa. Mais perdido ainda é a pessoa que faz essa cirurgia, que se vende por causa disso, né? Aí ele estava contando de um caso que eu fiquei estarrecida. Um homem que cismou que tinha que fazer um monte de plástica para andar, e se mover e parecer um cachorro. Ele quebrou um Sim. monte de ossos, um monte de coisa para andar e parecer um cachorro. Olha a loucura do ser humano. E como é que um outro ser humano que é médico
faz isso por dinheiro. 70 mil reais ele pagou para fazer isso, É estarrecedor, né? né? Mas por isso que nós estamos aqui, porque a nossa qualidade Exatamente. espiritual é baixíssima, né? Na realidade, o médico até pode. Tem um paciente que morreu, ele acredita na vida após a morte, ele faz um estudo sério, como o Kardec. Esse Sim, estudo, esse que o Kardec fez aqui é um estudo científico, é uma pesquisa sim. científica, né? Esse médico pode fazer isso para acertos futuros, né? Para recorrer quando tiver outras oportunidades. Mas se ele tiver fins para saber de tudo e não errar mais e ganhar muito dinheiro, não adianta que não vai ver, né? O mal basta a si mesmo, né, gente? Vamos continuando? 294 sobre as invenções e descobertas. Isso aqui é interessante, né? Magda, você pode ler a 28 para nós? Deixa eu ver a 29, se é muito grande. Eu acho que dá para ler as duas. Leio sim. 294, sobre as invenções e as descobertas. 28. Pode os espíritos guiar pesquisas científicas e descobertas? A ciência é obra do gênio, só deve ser adquirida pelo trabalho, porque só pelo trabalho o homem progride em seu caminho. Que mérito teria se tivesse que interrogar os espíritos a fim de tudo saber? A tal preço, qualquer imbecil poderia tornar-se um sábio. Dá-se o mesmo nas invenções e nas descobertas da indústria. Depois, a seguinte consideração: cada coisa deve vir a seu tempo e quando as ideias estiverem maduras para as receber. Se o homem tivesse tal poder, transtornaria a ordem das coisas, fazendo amadurecer os frutos fora da estação. Disse Deus ao homem: tirarás o teu alimento da terra com o suor do teu rosto. Admirável imagem que pinta a condição na qual está ele aqui. Deve progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Se lhe dessem as coisas já acabadas, para que lhe serviria a inteligência? Seria ele qual um escolar cujos deveres fossem feitos pelos outros. 29. Jamais são o sábio e o inventor assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Isto é muito diferente. Quando chega o momento para uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigir a marcha procuram um homem capaz de a levar a bom termo e lhe inspiram as ideias necessárias, de modo a lhe deixar todo o mérito, porque as ideias devem ser por ele elaboradas e postas em ação. Assim é com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam a cada homem a sua esfera. Aquele que só serve para cavar a terra não se torna depositário dos segredos de Deus, mas saberão tirar da obscuridade o homem capaz de auxiliar os seus desígnios. Não vos deixeis, pois, levar pela curiosidade ou pela ambição, numa via que não é o objetivo do Espiritismo e que vos levará às mais ridículas mistificações. Nota de Kardec. O conhecimento mais esclarecido do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, sonhavam fazer por este meio. Tinham chegado a pedir aos espíritos receitas para tingir cabelos e curar a calvície, curar calos nos pés, etc. Vimos muita gente que acreditava que a fortuna estava feita e apenas sofreram processos mais ou menos ridículos. Dá-se o mesmo quando, com a ajuda dos espíritos, querem penetrar no ministério da origem das coisas.
Certos espíritos têm sobre isto os seus sistemas, que não valem mais que os dos homens e que é prudente só aceitar com muitas reservas. Explicado, né? Então, não é que as pesquisas científicas e as descobertas são guiadas pelos espíritos para os homens. Não. Os homens que devem fazer essas descobertas e essas pesquisas são acompanhados pela espiritualidade superior quando chega o momento disso acontecer. Tá? Mas eles deixam sempre a atitude principal, a decisão, o trabalho, né, o suor do trabalho para o encarnado. Tá? Tudo bem? Vamos lá? Seu Helder, você quer ler para a gente? Aí acaba o capítulo, né? Que daí? Ô, Mari, eu estou sem aqui o livro. Eu só Tudo estou bem. acompanhando. Tá bom, então não tem problema. Lucineide, lê para a gente, então? 295, pergunta 30 e 31. Ó, liga o som. Abre o microfone, Lu. Ai, meu Deus, eu já estava na 31. Brincadeira. Pergunta sobre tesouros ocultos. Os espíritos podem indicar-nos tesouros ocultos? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os brincalhões muitas vezes indicam tesouros inexistentes ou podem ainda indicar um lugar enquanto o tesouro se encontra em outro. E isso tem a sua utilidade, por mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas a alguém, essa pessoa os encontrará naturalmente e não de outra maneira. 31. Que pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos? Os espíritos ainda não desmaterializados se apegam às coisas. Os avarentos que ocultaram seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da morte. A perplexidade em que caem ao vê-los roubados é um dos seus castigos, até que compreendam a inutilidade dos mesmos para eles. Mas existem também os espíritos da terra, encarregados de lhes dirigir as transformações interiores e que, por alegoria, foram transformados em guardas das riquezas naturais. Tem uma nota aqui de Kardec. A questão dos tesouros ocultos é do mesmo gênero da questão das heranças ignoradas. Bem louco seria aquele que contasse com as pretensas revelações que lhe podem fazer os malandros do mundo invisível. Já dissemos que quando os espíritos querem ou podem fazer dessas revelações, as fazem espontaneamente, não precisando de médium para isso. Eis aqui um exemplo. Uma senhora perdera o marido após 30 anos de casamento e estava ameaçada de ser expulsa de sua residência, sem nenhum recurso pelos enteados, para os quais havia sido uma segunda mãe. Seu desespero chegara ao auge e uma noite o marido lhe apareceu e a convidou a segui-lo até o seu escritório. Lá lhe mostrou a sua escrivaninha, que ainda estava selada, e provocando um efeito de segunda vista, lhe fez ver no seu interior. Indicou-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia, explicando-lhe o seu mecanismo e acrescentou: eu previ o que estava acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nesta gaveta estão as minhas últimas disposições
Deixei-te o usufruto desta casa e uma renda de... Depois ele desapareceu. No dia de tirar os selos judiciais, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora então contou o que lhe havia acontecido. Abriu a gaveta, seguindo as instruções do marido, e lá encontraram o testamento conforme o que ele havia sido anunciado. E lá, conforme o que havia sido anunciado. Estava continuando já o outro parágrafo. Ele faz menção aos tesouros ocultos, mas ele dá a resposta. Se for um fim, né? Um fim objetivo, né? Eles vão vir dizer. Mas eles têm que vir espontaneamente. Não adianta chamar. Ok? Ô, Mari, Oi. eu fiquei pensando naquele filme do Chico, que o menino vem, ele traz a informação de que o outro não havia matado ele, porque ele quis, né? Que foi um acidente, né? E isso foi até reconhecido judicialmente. Judicialmente, Ele veio, eu não sei se foi por psicografia ou por psicofonia, né? E ele disse que o amigo estavam mexendo na arma e o amigo pegou a arma disparou e matou o rapaz. E ele estava sendo acusado de assassinato, né? Isso. E nesse ponto é até passível, é possível que isso aconteça mesmo. Aqui a gente fala exatamente sobre os tesouros ocultos, né? Coisas que estão escondidas, que ninguém sabe onde está, que podem até tesouros naturais, por exemplo, os tesouros antigos, uma tumba antiga de um faraó que está cheia de ouro, sabe? Todas essas coisas. Se for de utilidade, é possível, mas tem que ser sempre espontâneo. Não adianta tocar o telefone daqui para lá, que não rola. Nós vamos ficar, então, só com esse item para terminar o capítulo. Eu acho que semana que vem nós terminamos o nosso livro dos médiuns, porque nós vamos somente até o capítulo 28, que é o próximo. Porque do 29 em diante, se vocês forem olhar, ou eu fiz... não, é o 27 que nós vamos, falta o 28. Eu acho que vai dar mais uma aula, assim. Que do 29 em diante vai falar do Estatuto das Sociedades Espíritas, glossário, né? E daí isso não é interessante. Então, vocês querem ler esse item aqui? Será que dá para terminar hoje? Então vamos lá. Acho que dá, Tá rapidinho. sim, Mari, tá sim. Dinai, então lê para nós, 296, sobre outros mundos. Então, 296, pergunta sobre os outros mundos. 32. Qual o grau de confiança que se pode ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições, pois deveis compreender que espíritos fúteis são tão incapazes de vos informar a esse respeito quanto um ignorante entre vós em vos descrever todos os países da Terra. Muitas vezes fazeis sobre esses mundos perguntas científicas que os espíritos não podem responder. Se são de boa fé, falam deles segundo suas ideias pessoais. Se são espíritos levianos, divertem-se ao vos dar explicações bizarras e fantásticas, visto que esses espíritos não são mais desprovidos de imaginação na erraticidade do que o eram na Terra. Valem-se dessa faculdade para a narrativa de muitas coisas que não têm nada de real. Entretanto, não há impossibilidade absoluta de se obter sobre esses mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem em vos descrever aqueles em que habitam para vos servir de ensino, para a vossa melhoria e para vos estimular a seguir o caminho que pode vos conduzir a esses mundos. É um meio de fixar vossas ideias sobre o futuro e de não vos deixar no vazio da incerteza. 32A. Que controle se pode ter sobre a exatidão dessas descrições? O melhor controle é a concordância que pode haver entre elas.
Porém, lembrai-vos de que essas descrições têm por objetivo vossa melhoria moral, e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes de lá que podeis ter as melhores notícias, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com vossos conhecimentos atuais, nem mesmo poderíeis compreendê-los. Esse estudo não serviria para o vosso progresso aqui na Terra. E tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando neles estiveres. Quer dizer, tu espera chegar lá, aí você faz as perguntas necessárias. Né? Mas você quer saber como funciona Júpiter? Como é que é Exatamente. Júpiter? Não, você evolui para poder estar em Júpiter, que você vai fazer os Exatamente. estudos que você quiser. Exatamente. Mas Aí eu tem a não... nota do Kardec. As perguntas sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos entram na ordem das pesquisas científicas, das quais os espíritos não devem nos poupar esforços da pesquisa. Caso contrário, um astrônomo acharia muito cômodo pedir aos espíritos determinados cálculos e depois, sem dúvida, dizer que eram seus. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, poupar o trabalho de uma descoberta, provavelmente fariam isso por um sábio bastante modesto para reconhecer-lhe abertamente a fonte, ou seja, os espíritos, e não por orgulhosos, que os renegam e aos quais eles frequentemente poupam, ao contrário, decepções do amor próprio. Quer dizer, eles ajudam. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu conheço, assim, razoavelmente, a história do Einstein, que ele, quando ele tinha uma dúvida, ele ia dormir, quando ele voltava, ele ia na lousa e resolvia a equação dele. Mas isso é uma coisa, mas ele estudava, ele ficava o dia inteirinho tentando. Agora, sabe, um cara chegar, ficar esperando, né, que o espírito venha para dar toda Porque a normalmente receita, né? um cientista que ainda está preso às vaidades, ao ego, né? Ao personalismo, ele pode ser ajudado e daí ele não vai dar o mérito devido para quem passou a informação, ele vai dizer que foi ele que descobriu. Então, os espíritos superiores não se prestam a isso. Se for para falar alguma coisa, então eles vão utilizar os sábios modestos, os mais simples, os humildes, né? E não aqueles que são notórios, sabe? Segundo as coisas da terra. Tudo bem? Semana que vem, capítulo 27. Ok? Nós vamos encerrar e eu peço que ninguém saia da sala, porque a gente precisa conversar, tá bem? Então, vou fazer um encerramento, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve conosco, a oportunidade desta noite de estudos tão importantes para o nosso desenvolvimento e a nossa caminhada evolutiva. Gratos somos, Senhor, por esta oportunidade. Jesus, abençoa nosso esforço. E assim nós vamos devolver essa oportunidade através de vibrações, vibrando energias de amor, de paz, de saúde, de harmonia para todo o nosso planeta. Na tentativa humilde de, assim como muitos de nós que nesse momento também vibram, para a melhoria da psicosfera do planeta, para onde haja qualquer dor, qualquer mal, física, moral, espiritual, para todos os países, especialmente aqueles que estão em guerras ou que passam por catástrofes naturais, para o seu povo que sofre de fome, doenças, guerras. Vibremos por esta tarefa, vibremos por nossa casa espírita que nos proporciona a oportunidade de nos encontrarmos fisicamente e virtualmente. Vibremos por nossos parentes, amigos, vizinhos, por aqueles que acreditam serem nossos desafetos, encarnados ou desencarnados. Vibremos por nossos lares, pedindo a Jesus que deixe sua luz, sua harmonia e seu amor dentro da nossa casa. Humildemente vibramos por nós, eternos aprendizes, mas procurando nos esforçar todo dia para sermos um pouquinho melhor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.